Olá, boa tarde a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Hoje é uma terça-feira, 14 de dezembro de 2021, são 17 horas exatamente. Vamos dar abertura aqui em mais uma transmissão. Estamos ao vivo nas plataformas do canal Resistentes, no YouTube, no Facebook, na TV Twitch e no Twitter. Nos acompanha também em rede a Cotter TV, que compõe aqui uma rede de canais do campo da esquerda, do campo progressismo no YouTube. Sejam todos e todas bem-vindas. Vou trazer para a tela a nossa convidada para lá de especial, que é a professora Angélica Lovato. Todos conhecem, mas eu faço questão de fazer uma breve leitura sobre a sua apresentação. Angélica Lovato é professora de Ciência Política da Unesp, Campus Marília, coordenadora do Grupo de Pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano, e é diretora da ADUNESP, Associação dos Docentes da Unesp, filiada ao PSOL. Boa tarde, minha querida amiga Angélica Lovato, como vai? Tudo bem? Opa! Deixa eu abrir. Tudo bem, meu querido Cláudio. Uma boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando, que vai estar no chat, que vai estar vendo depois. Nós estamos aqui hoje para falar nesse programa de encerramento da série, né? Essa série que a gente nem esperava que teria 9 episódios, pela ruptura revolucionária contra a transgressão resignada. É para isso que a gente está aqui hoje. Muito bem, eu já vou colocando aqui a nossa capa novamente. Pela ruptura revolucionária contra a transgressão resignada. Última edição, 9º episódio, encerramento dessa série, que foi um sucesso aqui no canal e acredito que ainda vai repercutir muito daqui para frente. Eu tenho feito a leitura de alguns textos e hoje escolhi para encerramento uma... Opa, entrou algum eco aí, não? Entrou, mas eu já desliguei. Ah, tá. Então, vamos lá. Como eu dizia, então, eu vou ler um texto que é um parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, que teve a sua primeira publicação no dia 21 de fevereiro de 1848. Capítulo Burgueses e Proletários diz assim: a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira, ou com o declínio conjunto das classes em conflito. 21 de fevereiro de 1848, essa publicação, que é um texto belíssimo, que eu coloquei um link na descrição do vídeo, um link para que as pessoas possam acessar todo o manifesto, que é uma peça literária da maior importância e muito, muito sedutor de ler a qualquer período, a qualquer momento. Angélica, passo para você, então, iniciar esse 9º episódio da nossa série As Críticas às Teorias Pós-Modernas. Por favor. Meu querido Cláudio, eu já começo com um agradecimento. Hoje eu não vou deixar o agradecimento para o final. E o agradecimento é a você. É a você, Cláudio, porque você, desde que ouviu pela primeira vez esse tema, esse tratamento da transgressão resignada, da crítica ao irracionalismo, você ficou me estimulando a fazer uma série. E eu ali, né, resistindo, falando, não, acho que não, veja bem, é um tema muito árido. E você nunca deixou de apostar nisso. E o fato da gente estar no 9º episódio, né, com uma doença no meio ali, né, começamos fevereiro, março, veio a Covid, né, e aí retomamos esses 5 últimos programas para dar os 9 do ano e vimos que foi acessado, foi visto, as pessoas interagiram. Era de uma densidade, de um tema árido que a gente não sabia muito bem se ia funcionar, né, num formato de 1 hora por dia, mas você me convenceu, né, e fomos assim com muita coragem, muita fé, né,
na nossa forma de poder se comunicar com o público em geral, retirar daquela casca acadêmica, teórica. E eu acho, Cláudio, que graças a você ter insistido, eu sinto como se a gente tivesse ganhado uma grande batalha esse ano. Não a guerra, né? A guerra contra a burguesia, contra a contra-revolução burguesa no plano ideológico é árdua, é de toda a humanidade, é com a classe operária organizada. Mas aqui na batalha, né, ideológica, dentro do programa, né, ficou gravado aí, então aí as 9, vão estar hoje, né, completando os 9 episódios. Eu acho que nós ganhamos uma grande batalha ideológica contra a ideologia burguesa, Cláudio. Angélica, eu fico muito feliz de poder ter chegado até aqui, de poder ter te convencido a fazer essa série com a gente. Teve uma repercussão enorme. Eu mesmo sempre aprendo muito com os nossos encontros, e isso me deixa muito estimulado, porque, ao fim e ao cabo, o canal existe para isso. Nós não temos nenhuma expectativa financeira com o canal existe como forma de militância política mesmo, e, modestamente, a gente vem cumprindo um papel que tem dado satisfação a todos os integrantes do canal. E nós só temos a agradecer a colaboração de todos que estão contribuindo com esse trabalho, e você especialmente. Desde outubro de 2019, despertou o interesse numa agenda que ainda não terminou. Nós ainda temos muito para abordar nessa agenda e faremos isso no ano que vem. Então, sem nenhuma troca de confetes, o agradecimento é todo nosso de ter você com a gente, e eu acho que a nossa parceria funciona bem. Aliás, recebo muitos comentários, até aqui no chat, de que a nossa troca de bola é sempre muito fluida, tem uma interação bem legal, e isso é bacana de ver, esse reconhecimento do público. Então, a alegria é toda nossa, o prazer é todo nosso. Então é isso, meu caro. Vamos continuar fazendo esse trabalho aqui, que no canal tem tantos outros programas, né, que trabalham nessa mesma linha militante, né, de tentar fazer o que a gente propôs aqui nessa série, né? Eu dividi hoje em 3 partes, porque, como é uma finalização, é um encerramento, né, eu vou fazer uma amarração inicial de tudo que a gente viu, mas já com algo novo, ou seja, não é uma simples amarração, não é uma simples retomada de temas, não, já tem mais uma coisa nova, é a coisa nova do 9º episódio. Eu vou fazer essa parte. E, dito isso, vou entrar naquilo que é o objetivo hoje, né? Que é abordar a necessidade de superar a transgressão resignada por meio da possibilidade concreta, científica, mas também histórica, né? Que tem que ser construída por uma classe, de ruptura revolucionária a cargo da centralidade do trabalho contra a centralidade do capital. Substituir a centralidade é uma grande, né? Uma grande tarefa complexa. E, claro, né, nessa amarração que a gente vai fazer aqui, de eventuais pontas soltas que ficaram ao longo dos programas, e trazer mais um tema novo, né, que é o 9º tema aqui dentro do programa, eu quero relembrar qual era o objetivo da gente. Era aprender toda essa teoria, porque a gente fez aqui uma grande reflexão filosófica, também política e também histórica, né? Mas nós fizemos uma grande reflexão teórica, era um desafio, né? Mas a gente não fez a reflexão teórica por si mesma, e muito menos para ficar aqui esbanjando conhecimento vazio, ou que as pessoas pudessem apenas, né, fazer uma discussão diletante. A gente trouxe a teoria para isso fazer diferença na nossa luta política concreta. Então, a cada programa aqui, a cada tema que a gente trouxe, vinha a nossa luta política concreta contra essas armadilhas teórico-práticas que a pós-modernidade nos colocou. Então, a gente fez um conjunto de alertas, e agora eu os refaço para que você que está assistindo, está aqui, vindo pela primeira vez hoje, vamos tentar te instigar a ver os outros 8 programas. Você está aqui hoje, veio nesses últimos, a partir da retomada de outubro, vamos instigar você a ver os 4 primeiros lá do início do ano.
você já viu todos e está acompanhando desde o começo, se não viu ao vivo, viu depois, a gente vai instigar para ver tudo de novo, com um caderno, anotando, para a sua luta política, não só, né, para a riqueza teórica desse desvendamento que a gente está fazendo da ideologia burguesa, que nos engana, tem armadilhas, a gente acha que está falando uma coisa que é para a nossa classe, e quando vê, não é. Isso é uma decepção, dói, né? Eu já falei aqui, dói, doeu, muitas dos episódios doeram na gente, eu pedia todas as licenças poéticas, as poesias envolvidas na nossa luta aqui para desvendar, e o quanto, né, aquela frase do Marx, que eu falei lá no primeiro programa, eu vou encerrar com ela aqui também hoje, que é: as ideias dominantes de uma época são as ideias, né, da classe dominante. Então, a gente tem que tomar cuidado com as ideias que dominam a nossa época, especialmente uma época tão contra-revolucionária. Então, os alertas eram os seguintes, que eu vou retomar para ver se você que acompanhou captou, né, a resposta a esse alerta. O primeiro alerta era uma pergunta, na verdade, né? Era a seguinte: a quem interessa dizer que não é possível transformar o mundo? Que é possível só pequenas mudanças tópicas. E a gente trabalhou o que era mudança e o que era transformação. Mudança pode até acontecer aqui e ali sem provocar rupturas no capitalismo. Mas, né, ruptura, transformação, significa revolução. Então, a primeira coisa que a gente dizia era assim: bom, a quem interessa dizer que não é possível transformar o mundo, fazendo no máximo pequenas mudanças? A que classe isso interessa? Porque é isso que a pós-modernidade diz, que não é possível mudar o mundo. Só pequenas mudanças, tomar o poder político não é possível, veja bem, as coisas são mais no plano individual, nega em silêncio o que é luta de classes, e esconde que tem duas classes opostas, que tem capital e trabalho oposto, mas não esconde assim como quem está escondendo o sol com a peneira, esconde muito bem, esconde com formulação teórica, com um profissionalismo, né, na escrita, na reflexão, na essência e na aparência. Nós não estamos trabalhando com amadores, lembra? Nós estamos trabalhando aqui com grandes filósofos. Um Durkheim, que incentivou todo o século XIX a pensar que só tinha ordem e progresso. Um Weber, que disse que a verdade era relativa. Né? Um Nietzsche, que é um monstro filosófico, né? De uma categoria, de uma obra vasta que mudou a concepção de mundo de uma época, né? Dizendo que o mundo não tem saída, que não há fatos, só interpretações. Um Foucault, né? Que está lhe dizendo que também, se não tem fato nem interpretações, tudo então é irreal e ilusório, porque, afinal de contas, nem interpretações existem se nada é verdadeiro. E começou a dar um nó na cabeça da humanidade, justamente no momento que o mundo do leste europeu, da União Soviética e da transição ao socialismo derroca e vem a pressão capitalista total e completa como um trator sobre as nossas cabeças. Então, esse primeiro alerta que a gente dava era um alerta de que a revolução é possível, mas que 4 grandes teorias ao longo dos últimos 150, 160 anos, elas estavam tentando dizer o contrário disso. E aí a gente pergunta, para que classe interessa dizer que o mundo não pode ser transformado, não pode ter uma ruptura revolucionária? Ao mundo que está vencendo, ao mundo do capital. Portanto, à classe que o conduz, que é a burguesia. A nós, classe trabalhadora, não interessa. Se você tem dúvida se é classe trabalhadora ou não, se é classe operária no sentido amplo, né, dos trabalhadores, é só se perguntar se você tem 50% mais um de ações de uma grande multinacional, né, aqui posta no mundo do capital. Não é classe trabalhadora, tá certo? Então, eu brinco sempre um pouco com isso para que a gente não tenha dúvida, né, dessa posição de classe que a gente ocupa. Não é um lugar de fala que a gente ocupa, mas uma posição de classe. O segundo alerta que a gente dava é que, então, quem é que quer revolução? Quem é que quer ruptura? Só quem está se prejudicando com o atual andamento das coisas no mundo. E quem está se prejudicando com o atual andamento das coisas no mundo, né, é uma classe que precisa trabalhar para viver, e ela só recebe um salário em troca disso,
e ela tem, portanto, o seu trabalho na base daquilo que significa o modo de produção capitalista dentro do mundo do capital e do mundo do trabalho, né? Ela já perde a propriedade dos meios de produção na raiz, ela não tem como recuperar isso, que nós vamos ver, é também o grande motivo dela carregar a possibilidade de emancipação humana. Mas vamos ao terceiro alerta, antes de chegar nesse último que eu adiantei. O terceiro alerta que a gente dava ao longo lá dos 8 programas é que é inescapável, tem duas classes sociais antagônicas no capitalismo. Até mesmo alguns autores, como o próprio Weber, admite que existem as duas classes, né? Até no Nietzsche, em algumas passagens, ele vai admitir, a única coisa que ele vai dizer é que não é possível superação nenhuma e que os fracos devem perder mesmo. E os fracos são a classe operária. Ele fala disso na Alemanha com toda a propriedade, né? E nessa questão da diferença entre mudança e transformação, né? Quando eu falo em duas classes sociais antagônicas distintas no capitalismo, né? Quem fala em mudança, essas teorias que falam de mudança, então, a pós-modernidade, vamos daqui para trás, né? O existencialismo, o relativismo e o positivismo, né? A gente localizava lá em 1848, né? O positivismo, depois o relativismo, o existencialismo e a pós-modernidade de 1968 para cá, né? Quem fala em mudança tem análises que ignoram as lutas de classes e, portanto, jogam tudo, né, na questão do indivíduo. E quem fala em transformação, as teorias que falam em transformação, e a última que falou isso foi o materialismo histórico, o materialismo dialético, há uma diferença, mas eu não vou trabalhar aqui agora, né? Quem usa o termo transformação e fala em transformação, fala do confronto das classes e da possibilidade histórica, portanto, de sua superação. Então, para nós, um aprendizado aqui no 9º programa, é muito simples saber quem está no campo pós-moderno, ou existencialista, ou relativista, ou positivista, ou uma mistura deles, lembra? Não é que eles acabaram naquela data e começou o outro. Um vai superando o outro dialeticamente até chegar no mais sofisticado, que é hoje a pós-modernidade, e, ao mesmo tempo, tem pedaços, né, trechos, partes daqueles ainda que usam as metodologias anteriores. Então, vai só complicando para nós, né? E para se colocar contra esse terceiro alerta, então, é identificar quem está falando em classes sociais e da luta entre elas está no campo da transformação. Quem está falando, por exemplo, pode o subalterno falar, né? Tem um livro que tem esse título. Mas não está falando de luta de classes, então esquece, né? Pode usar o termo subalterno, que está no Gramsci, pode usar uma terminologia marxista, não vai desvendar. E quem é a autora desse livro, né? De fato, não fala em lutas de classe, mas deixa lá para o final que eu vou falar disso melhor no novo de hoje. O quarto alerta é o seguinte: então existem indivíduos e existe classe social. Qual que é a diferença, então, destas questões? Aí foi aquele programa que acho que é um dos mais vistos, sabe, Cláudio? Que é aquele onde eu diferencio. Atitude individual é uma coisa, posição de classe é outra. Esse foi bem determinante também do que é transformação e do que é mudança, né? Então, quem está muito no texto falando da atitude individual, normalmente está no campo do liberalismo. Quem está falando de posição de classe está no campo do materialismo histórico-dialético, ou do campo ontológico, né, como a gente vai falar com o Lukács. Mas, enfim, isso não importa agora. Indivíduo tem atitude, classe, né, tem posição. E o sujeito na classe tem posição de classe. Eu sou um sujeito na minha classe social, que é a classe operária, a classe dos trabalhadores, a classe, né, enfim, do proletariado. Eu, no proletariado, tenho que ter posição de classe. As dimensões, claro, muito importantes de como cada um está localizado no processo de trabalho vão ser fundamentais, mas quando fala em sujeito, tem que tomar um cuidado, porque o Lacan, né, um dos autores que a gente chegou a fazer a crítica aqui, ele vai confundir, né, aquilo que em francês é o je, né, e o moi, né, o eu e o sujeito,
para ficar diferenciando coisas que não se distinguem, tudo para dizer que é uma posição que não é de classe, e sim uma atitude individual. O quinto alerta que a gente colocava lá no começo e fomos colocando ao longo dos episódios aqui, né, é de que a classe operária é uma classe universal, internacional. Ela não está localizada de uma maneira nacional. E a classe burguesa é a mesma coisa, é uma classe universal, é uma classe internacional. Como classe, ela tem essa dimensão internacional. Mas nós alertamos como é que nós compreendemos a particularidade de cada continente no planeta e de cada país nesse continente na constituição do seu capitalismo. Então, o que é um capitalismo imperialista? O que é um capitalismo dependente? Né? E como a contra-revolução burguesa se põe nesses diferentes lugares. Então, uma das questões que a gente não entrou, mas pode entrar o ano que vem, para planejar a nossa nova série, é entender como é que isso chegou no Brasil e quando chegou a pós-modernidade. Tá? Vocês podem ver que eu falei muito brevemente num programa aqui e ali, mas essa é uma questão que vai ficar para nós também. E o sexto e último alerta, né, é que a gente ia falar de mais ou menos 400 anos de história, e esse era o desafio que eu mais tinha medo, Cláudio, porque a gente tem que usar esse método da metanarrativa, né, que eu faço aqui, baseado num conjunto assim de questões didáticas, mas não pedagógicas, e que iam na essência da teoria. Né? Então, o que é o didático? É a coisa mais difícil de realizar no mundo, e que no desafio aqui a gente falou, olha, além de falar de mais ou menos 400 anos de história, que a gente pegou ali, né, desde as revoluções, falamos aqui de via prussiana, de via clássica, de via colonial, via prussiano-colonial, fomos constituindo essa discussão naquele programa que falamos, né, de como foram as revoluções burguesas, para entender que ela foi revolucionária, e depois é que ela põe uma classe em andamento, e falamos que íamos dizer de 8 autores, pelo menos, muito importantes, né? E falamos desses 8 autores, colocamos em destaque e fizemos uma sopa de letrinhas, que é na hora de rever todos os programas que a gente vai lá, mas permanecem 4, né? Que é o que a gente faz a crítica, Durkheim, Weber, Nietzsche e Foucault. E aí a gente traz aqui para o contraponto, claro, Karl Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Lukács, Gramsci, né? Mas claro que não foi um curso, né, de pensamento marxista, foi a crítica marxista à pós-modernidade. E era isso que eu queria falar agora para fechar esse primeiro bloco. A pós-modernidade não propõe saída, não propõe futuro, tá? Ela se contenta com pequenas mudanças em níveis individuais e não acredita que há uma saída de classe, ela nem sequer fala em classe. Então, ela é uma teoria crítica, lembram disso? Não esqueça disso, hoje, terminando esse 9º programa. Ela é uma teoria crítica, é aí que ela nos engana, porque quando você lê Foucault, ele faz críticas ao sistema prisional, à questão dos homossexuais serem criticados, ele resgata a questão feminina, ele põe a questão da loucura em questionamento, a história da sexualidade é uma teoria crítica, só que é regressiva. É uma crítica regressiva do capitalismo, é uma crítica regressiva do socialismo, e que não é uma síntese que chega a um lugar que mostra uma superação. Apenas, baseado em Nietzsche, vai para um eterno retorno. Nada é possível, não tem saída, não é histórico, não é humano, é anti-humanista, é anti-histórica e é anti-racionalista, é irracionalista. Então, esta quarta contra-revolução burguesa, que é o guarda-chuva no qual nós estamos, desde, no mínimo, o fim dos anos 60 e que se consolida nos anos 70 com Lyotard, né, que é o grande cara ali que a gente explicou das outras posições que a gente falou aqui no programa, né? O que é, então, o resultado da pós-modernidade? Propõe transgressão, propõe revolta, propõe convulsionamento, propõe indignação. É isso que nos engana. Boaventura de Souza Santos, que não tem a qualidade de um Foucault, mas é um
um subproduto do subproduto do subproduto do Foucault, né? Ele é muito lido pela esquerda. Parece que ele tem uma proposta, né, mastigadinha, fácil de ler, que também vai muito por aí, e que pega, então, uma baixa formação teórica, que não é culpa das pessoas, evidentemente, mesmo daqueles que estão na universidade, né, que deveriam estar melhor formados. Então, é uma teoria crítica, convulsionante, de revolta, de indignação, de transgressão, mas que se resigna, que é essa hipótese que eu defendo, da transgressão resignada, e que, portanto, resulta em zero, resulta em nada, resulta em suicídio, o que é pior. Se fosse em zero, né, ainda estaríamos ganhando, mas resulta em desistir da vida. Nesse processo, a gente falou, então, que só existe ação política de ruptura na classe social, como posição de classe, e não no campo da atitude individual. O campo da mudança, ele é um campo da soma dentro de um coletivo, onde eu posso ser, né, ter a minha identidade, que não é porque eu tenho uma identidade que ela desapareça na classe, então atenção para eu não ser mal compreendida, né? E eu sei que não, porque a gente já está no 9º programa, se eu tivesse sido mal compreendida, não tinha ido para frente, né? Que é o fato de que a eventual identidade que a gente possa ter, seja como negro, seja como índio, seja como LGBT, QIA+, seja como mulher, seja como for, né? A identidade que sofre opressões está convulsionada por uma exploração que engloba a opressão. Então, eu coloquei muito aqui a hierarquia, né? Quando você faz transformação, você quebra a exploração de classe, né? E as opressões realmente existentes, os problemas aqui mencionados dessas etnias e dessas identidades realmente existentes, ninguém nunca negou, eles têm uma saída. E é essa saída que a pós-modernidade insiste em não indicar, porque se indicar, vai indicar a classe social, vai indicar as lutas de classe. Portanto, atitudes individuais apontam para coletivos, para movimentos sociais, nem mesmo para movimentos populares, que normalmente nos movimentos populares tem a classe, nos movimentos sociais não. E essa soma, né, é o contrário de partido, do manifesto do Partido Comunista que o Cláudio, né, muito inteligentemente escolheu para ler hoje aqui. É o manifesto do Partido Comunista, que é aquele partido que você não constrói, não é um partido único, é um partido dos comunistas, né, que não é soma, que é dialética de todos aqueles que querem a transformação, numa posição de classe. Posição de classe, partido revolucionário, construção de um partido da classe operária, de um partido comunista, na leitura do quê? O que estava posto na leitura que o Cláudio fez? E nós nem combinamos, né, Cláudio? O trecho onde ele fala que a história, né, a história das lutas de classe, a história da humanidade. E para finalizar essa primeira parte hoje aqui, onde eu estou fazendo as eventuais amarrações do que ficou solto, para trazer o algo novo daqui a pouco na segunda parte, né? É que chegou uma hora, nos últimos 3 programas, né, no 6º, no 7º e no 8º, que nós tivemos que entrar num vespeiro ainda maior que a pós-modernidade. Era não confundir pós-modernidade com pós-modernismo, era não confundir pós-modernidade com pós-estruturalismo, e para falar do pós-estruturalismo, precisou de um programa que falasse do estruturalismo. Lançamos um desafio, falamos se a gente conseguia ficar uma semana sem usar a palavra desconstrução, fizemos aqui uma brincadeira, né? E foi muito legal, muita gente me escrevendo no Messenger ou no Direct. Consegui ficar 5 dias, mas no 6º, quando eu vi, tinha escapado, né? E fommo, né, pondo aquele desafio de não falar ressignificação também. O pessoal me escrevia. Foi extraordinário, né? Porque é aquela tentativa de que a terminologia não te domine, o discurso, a fala, né, tem uma classe social, não é um lugar individual de fala, e que a gente viu que não está em livros de autores contemporâneos,
né, que, enfim, fazem aí uma tradução de lugar de fala, mas estava lá no existencialismo do Heidegger, mostramos como a coisa era muito mais profunda. Lugar de fala está fundamentado na teoria de um nazista, que é o Heidegger, que tinha, dentro do partido nazista, uma fundamentação ainda mais radical do que a do Hitler, meus caros. Então, assim, e ninguém que fala em lugar de fala está professando uma fé no Heidegger, porque nem sabe disso, e é aí que está a armadilha. Esse conjunto de armadilhas, então, é como a centralidade do trabalho tem que atuar contra a centralidade do capital. Terminaria o primeiro bloco assim, Cláudio Passos. Você está sem microfone. Meu microfone. Fechei para não ter interferência. Fica à vontade. Muito bem, eu deveria ter feito uma coisa no início do programa que farei agora, que é justamente pedir compartilhamento, inscrições, para aqueles que puderem se tornar membro do canal, se tornem membro ao lado do botão inscrever-se. Você tem 3 opções de contribuições modestas com o canal, mas que são para a gente muito significativa na manutenção da produção de conteúdos que nós fazemos. Aqueles que estiverem nos assistindo em outra plataforma que não seja o YouTube, deixe o seu compartilhamento nessa plataforma, mas depois venha ao YouTube para que você possa fortalecer a posição do canal nesta plataforma que é importante, que é o YouTube, onde você pode se inscrever, se tornar membro, você pode colaborar também com o Pix, com o Apoia-se. Eu estou colocando tudo isso no pé da imagem, as formas de contribuição financeira com o canal. Assim como também estou fazendo a participação do chat, colocando também no pé da imagem, para que a gente vá interagindo. E combinamos, eu e a Angélica, como sempre fazemos, no final do programa, os últimos 10, 15 minutos, eu vou separando aqui algumas questões vindas do chat para colocar para a Angélica, tá bom? Bom, quero reafirmar que entre eu e a Angélica não tem nada combinado, as leituras que eu tenho feito são de livre escolha, eu procuro adequar apenas a temática do programa com a leitura que eu faço, e hoje, com o tema proposto dessa encerramento, me ocorreu, meio que obviamente, pegar um trecho do Manifesto do Partido Comunista. Eu acho que foi bem adequado para aquilo que a Angélica está apresentando para todos nós. Bom, Angélica, tem muita gente já aqui, eu estou anotando, separo as perguntas para te colocar no final do programa, os últimos 15 minutos, vamos fazer uma média de 1h, 1h15, então sigamos na mesma toada que temos feito nas edições anteriores. Te devolvo a bola. Bom, agora vem o algo novo do episódio de hoje. Tá? Muita gente me perguntou, quando a gente começou a diferenciar a questão do pós-modernismo, da pós-modernidade, do pós-estruturalismo. Eu indiquei textos aqui, porque o pessoal pediu, indiquei teses, né? Fui dizendo o quanto isso era importante, né? Para a gente poder, quem estava aqui disposto a entrar na leitura com tudo, né? Aí anotando as coisas que a gente falou, não como uma notação sem nenhum tipo de objetivo concreto. Mas aí o pessoal me falou, Angélica, e aquele pensamento pós-colonial, né? Como isso é uma coisa muito nova, ela vem agora de uns 30 anos para cá, de uma forma mais na moda, né? Eu aqui vou só mencionar com muito cuidado, com aquela seriedade que vocês sabem que eu tenho, com aquela fundamentação, com aquele respeito, né? Esse é um campo que ainda não está definido, tá? Nós não podemos, ipsis literis, assim como uma explicação fácil, e nenhuma explicação que a gente deu aqui foi fácil, né? A gente foi sempre buscar um fundamento. Então, a gente ainda precisa de muita pesquisa para elaborar sequer uma hipótese. Mas eu quero já separar o seguinte joio do trigo, tá? Para a gente ficar atento, né? No campo do pensamento pós-colonial, o nome mais recente dado, um nome que já vinha desde os anos 70 e 80, é esse, vamos elaborar um pensamento pós-colonialista. Ótimo, até aí isso está ótimo,
porque é um pensamento que se insurge contra o pensamento eurocêntrico. Se fala muito pouco em estadunicêntrico dos Estados Unidos, né? Por isso que é um nome de um país difícil, né, de você fazer essa palavra nem existe, que eu acabei de colocar aqui. Mas o eurocêntrico, né, e aquilo que pode significar a insurgência desse pensamento é excelente, em primeiro tempo, em primeiro nível, em primeiro momento. Mas aí tem dois ramos bem distintos, né, do pensamento que se autodenomina pós-colonial. Aquele que menciona a luta de classes, valoriza as lutas de classes e indica a superação das lutas de classes. E uma outra vertente que não. Essa vertente que não, né, ela usa terminologias que parecem estar, às vezes, inspiradas no marxismo, até porque isso é um truque para ser lido. Né? O FHC usou esse truque nos anos 60 para ser lido. Ele não é um autor decolonial, evidentemente, mas estou dizendo, para se ler a teoria da dependência dele, ele usou truques assim de terminologias marxistas. Então, como o marxismo goza de um dado prestígio, né, num pensamento mais à esquerda, revolucionário, então, para você começar a ser ouvido com uma teoria nova, que na verdade vai rejeitar o marxismo, muitas dessas teorias começam com termos marxistas, terminologia marxista, não o uso da categoria. E a gente já diferenciou aqui categoria e conceito em outro programa, né? Então, vou repetir. O pensamento pós-colonialista tem uma origem importante, porque, de fato, há muitos bons trabalhos nos últimos 30, 40 anos, mas nesses últimos 15, talvez um pouquinho mais, aparece um ramo distinto que vai ser conhecido hoje mais como decolonial, com essa expressão nova, que, na verdade, né, busca um campo para se instaurar como ciência, até aí tudo bem, mas que não vai mencionar a luta de classe, mas vai falar de subalternos, né? Vai falar... Aí, na Índia, isso acabou sendo muito propagado, né? No mundo africano e no mundo latino-americano. Então, aí a gente, em princípio, se põe... Olha o cuidado com o qual eu estou falando, tá? A gente se põe a ler autores latino-americanos, autores africanos e autores asiáticos da Ásia pobre, né? Basicamente indianos, e tudo vira uma novidade. Tudo é... Né? Assim, é africano, vou ler. Ótimo. É latino-americano, vou ler. Ótimo. É asiático, vou ler. Ótimo, nós estamos ali naquele terceiro mundão que precisa sair da posição que ocupa. Começa a ler. Tem terminologia de subalternos, né? De despossuídos, de algo nesse gênero. Mas fala de atitudes individuais ao invés de falar de posições de classe. Cuidado, eu só digo assim, toma cuidado. Né? E nesse cuidado... como é latino-americano, como é africano e como é asiático, e começa a se intitular de pensamento periférico contra o mundo, né, da metrópole, mas evita usar a palavra imperialismo, evita usar a palavra capitalismo, evita usar a expressão anticapitalista, que já é uma expressão bastante... amputada, né? Podemos falar anticapitalista, é importante, é antissistêmico, mas é quando você fala do choque entre as classes que você diz da ruptura do capital, da crise estrutural do capital, eventualmente, mas na linha do Mesaros. Quando você fala em confronto da centralidade do trabalho contra a centralidade do capital, você está entrando num nível mais essencial, da essência. Porque há alguns setores pós-colonialistas que falam em anticapitalismo, mas não falam de classes sociais. Então, como é que derruba o capitalismo? Sabe qual é a conclusão? Não derruba, não transforma, só muda. Né? E, a despeito de fazer a defesa da identidade, não fala da classe. Como se fosse uma birra teórica, entende, Cláudio? E eu só vou falar da identidade.
E não vou falar de classe, porque esses marxistas, esses comunistas não querem nem saber das opressões. Primeiro que é uma grande mentira. A palavra opressão aparece no Manifesto Comunista várias vezes. Tá? E o Marx vai sofisticando isso. O manifesto é ali dos anos 40 do século XIX. E aí vai começando a aparecer opressão, exploração, a relação dialética, a síntese. Então, eu diria a vocês que temos que tomar, nesse movimento muito recente, e um grande interlocutor que eu tenho estabelecido para conversar sobre isso é o Maurício Parisi, que está sempre acompanhando aqui, não sei se ele está agora, que eu não estou vendo o chat, né? Onde ele também vem acompanhando essa questão decolonial. Outros camaradas meus também, dentro da centralidade do trabalho, estamos discutindo essa questão, porque é mais um modismo, não ainda tão forte quanto o pós-estruturalismo, que veio do estruturalismo e que ficou sob a concha da pós-modernidade. Mas vamos ter que tomar o maior cuidado em desenvolver hipóteses, né? E aí a gente tem que conversar entre nós, muitas pessoas que estão nesta mesma direção, por isso que eu estou achando legal que o programa também me deu uma interlocução, Cláudia, e a você também, né, de muitas pessoas que escreveram no Messenger, pelas redes, qualquer pessoa hoje pode nos encontrar, ou no direct do Instagram, mesmo lá no Twitter, né? Até mesmo o VK, eu tenho, até no VK, né, que eu coloco o programa, que é o Facebook russo, né? Eu estou lá também com o VK, tem a minha página, tem o perfil, a galera foi escrevendo, entendeu? De um jeito ou do outro, eles encontram, a gente fazem a pergunta. Eu respondi nas redes a todos, a única coisa que eu ainda estou devendo mesmo é aqui né, embaixo aqui do YouTube, né? Que aí vai me demandar mais tempo, e eu farei, claro, mas o cuidado que a gente tem que tomar. Ah lá, o Maurício parece que está aí, né? Valeu, Maurício, porque o Parisi, ele tem se preocupado com isso há um bom tempo, e, nossa, né, faz mais de 10 anos que a gente se conhece, que a gente vem conversando, ele me levou para fazer cursos, né, sobre a pós-modernidade, sempre chamou a atenção de muita gente essa coisa da transgressão resignada, muita gente, eu estou exagerando, né, com, digamos assim, com pessoas que querem também encontrar a superação. Então, em relação a pensamento pós-colonial, que tem o joio do trigo, dois ramos bem distintos, onde um ramo é muito importante, de fato se descolonializou, no sentido de superar a questão das classes sociais. Vou dar 2 exemplos, tá? Do segundo ramo, que vai mais para este nome mais moderno, decolonial, e que não leva, né, em conta as lutas de classes. A expressão deles, e a Spivak é uma dessas autoras, ela é indiana, de origem indiana, mas naturalizada nos Estados Unidos, né? Radicada, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Há um claro movimento decolonial, né, que se coloca claramente contra o marxismo, mas num sentido que exclui a luta de classe. Por exemplo, o anarquismo tem grande valor. Ele rejeita o marxismo, mas ele não rejeita as lutas de classes, ele trabalha no parâmetro das lutas de classes. E eu estou dando exemplo do anarquismo, como há alguns outros exemplos também, não muitos, para dizer que um desses 2 ramos, né, esse segundo ramo, mais moderno, mais recente, que se autodenomina decolonial, e aí eu estou tomando todos os cuidados, porque ainda temos que investigar muitos autores, ver se todos são nessa linha mesmo, mas a coincidência em 80% dos casos de quem se autodenomina decolonial é um movimento que diz o seguinte: nós não queremos que o marxismo possua o monopólio da crítica social. E para o marxismo não possuir o monopólio da crítica social, tem que rejeitar a oposição entre as classes. Então, eles não falam em centralidade do trabalho, e muito menos em centralidade do capital. E em que autores, Cláudio Passos, olha o eterno retorno, quero mostrar isso para todo mundo aqui. Esse é o ponto alto hoje desse 9º episódio. Do novo não no sentido de que acabou de aparecer, mas que eu trouxe e não tinha falado ainda em outros episódios. Se inspiram em Deleuze, Guattari, um pouco de Derrida, Foucault,
Lacan e, quando são mais sofisticados, vão até o Nietzsche. Ou seja, mais do mesmo do que, Cláudio Passos? Do irracionalismo contemporâneo. Porque para rejeitar o materialismo histórico, para rejeitar a ontologia do ser social, né, para a gente usar esse termo que também é muito importante, o marxismo não poder ser aquele que tem o monopólio da crítica social significa o fragmento. E não assim que tanto o marxismo quanto o anarquismo, quanto outras correntes teóricas menores do que essas, que vão considerar a luta de classes, podem, como o anarquismo difere do marxismo na questão do Estado, né? Mas, inclusive, existem teses defendendo, né, que o que o Marx faz e fala o tempo todo é da destruição do Estado. É mais na transição socialista que há diferenças entre anarquistas e marxistas do que, né, no que significaria o novo modo de produção capitalista. Né? Desculpe, o novo modo de produção comunista. O problema do decolonial é que ele não fala em transição socialista. Então, ele não vai dizer do que transita para superar. Faz sentido se ele não quer a superação. Então, não sei se ficou claro, né? Isso aqui a gente só está hoje abrindo, né? E como a gente vai dar uma continuidade que não é mais de crítica à pós-modernidade, mas, né, vamos dar, de certa forma, continuidade a um outro conjunto de coisas, a gente volta ano que vem, com certeza, nessa questão. Mas é um campo ainda de pesquisa, que ainda está sendo feita por mim, por outros camaradas da Centralidade do Trabalho, de pessoas que não são da Centralidade do Trabalho, mas a gente tem conversado, como Paris e como outros grandes aí interlocutores, todos eles, não estão só na universidade. Eles estão também, ou fora também da universidade, mas fundamentalmente na luta social, Cláudio Passos. E aí, para o terceiro momento, eu falaria, então, o que é, né, essa construção da transição socialista. O que você acha? Deu? Não, legal, acho que está bom o desenvolvimento. Eu já estou anotando aqui as questões que eu vou te encaminhar ao final do programa, já tenho aqui quase 8 questões. Eu acho, então, que seria interessante você concluir o terceiro bloco, e aí eu retorno aqui para as questões vindas do chat, para a gente ir otimizando aqui o nosso tempo. Te devolvo a bola, então. Tá. Já. Essa parte é mais rápida, né? Porque quero deixar esse tempo para as perguntas, para a gente poder ir vendo nesse encerramento o que restou de dúvidas para as pessoas, o que elas acham que não ficou feita a mediação da maneira correta, né? Aqui a gente está sempre fazendo um raciocínio de mediação. É sempre a relação do mediato e do imediato. E dentro aí de cada sujeito da classe que está acompanhando aqui a nossa fala, né? Que é o sujeito da classe trabalhadora, nós temos que chegar agora à definição científica de comunismo, a possibilidade científica do comunismo. Só que a possibilidade científica do comunismo, ela não é líquida e certa, ela não é assim, vamos chegar no comunismo, não precisa fazer nada. Tá? Vamos chegar no comunista, precisamos fazer alguma coisa, é a dimensão histórica. E uma frase muito feliz do Lukács, onde ele diz o seguinte, que cada sujeito, né, existente no mundo, né, ele tem opções a fazer. Ele sempre tem uma opção, que é o sim ou não diante de uma alternativa. Quando alguém diz, mas eu não tinha alternativa, normalmente é alguma coisa que já se colocou de tal modo que a única possibilidade de você lidar com ela é dar o sim, ou seja, se não há como mudar, resolvido está, e esse resolvido está te provoca uma atitude. Você pode lutar contra ele ou você pode, né, se render, se resignar. Né? Então, essa frase, né, do que é o sujeito dentro da classe e as opções que a classe tem que elaborar para poder juntas construir a transição socialista, a destruição do Estado tal qual ele se encontra, para uma sociedade onde não seria mais necessário o Estado, porque teríamos uma sociedade de produtores livremente associados, onde de cada um ia ser dado segundo a sua capacidade e para cada um segundo a sua necessidade.
Parece quase uma coisa meio bíblica, meio comunismo cristão primitivo, né? Cristão primitivo. Mas tem uma diferença do comunismo cristão primitivo. Naquele momento do início da humanidade, nós não tínhamos a condição tecnológica que temos hoje para produzir abundância de comida, de todas as condições mais sofisticadas de resposta das necessidades humanas. Primeira questão. Segunda questão. É a primeira vez que há uma classe que, antes de tomar o poder político, não conseguirá ter controle sobre a produção da sua existência. Mas aí alguém vai dizer, mas os escravos, né, no modo de produção escravista, no modo de produção antigo, também eles estavam completamente apartados de qualquer propriedade, né? E a burguesia também, no começo, ela estava apartada de qualquer propriedade. Até aí está corretíssimo. Nós tivemos o modo de produção antigo, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Né? Lá o trabalho escravo, o trabalho do servo e o trabalho assalariado. Isso é o resumo da história da humanidade, das lutas de classes, como disse o Marx aí no trecho que o Cláudio leu no começo. Então, é a primeira vez que na história você tem uma classe totalmente expropriada de qualquer propriedade sobre o processo produtivo, portanto, totalmente dependente de vender sua força de trabalho e de ter trabalho oferecido a ela, daí a grande questão dos desempregados, né? Mas também num momento em que a humanidade já atingiu, há várias contas, tem gente que acha que atingiu nos anos 70, tem gente que acha que o mundo atingiu nos anos 50, tem gente que fala que é mais nos anos 90, a capacidade tecnológica, Cláudio e todos que estão ouvindo aqui, da gente ter uma sofisticação científico-tecnológica que nos daria condições de pouquíssimas horas de trabalho de cada um de nós, segundo a nossa capacidade, 1 hora de trabalho num dado ramo de atividade, coordenado, claro, planejado, de acordo com as necessidades de cada um. Então, de cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade, mas não é assim, a roupinha de algodão da China, né? Só comer arroz não sei onde, né? Só comer casca de limão não sei em que outro país socialista. Quebrar o violino, né, de um músico russo para poder ter fogo, para não morrer de frio na Rússia. Todos esses países que fizeram as revoluções socialistas, até aquele momento que tudo derrocou em 89, 90, 91, 92, o fizeram sob uma base de não abundância, de escassez, sem condição de reproduzir as respostas às necessidades humanas. Então, pela primeira vez na história, existe uma classe que, quando se libertar dos seus grilhões, ela não precisará criar outra classe para explorar, porque haverá condições de organizar o trabalho associado de tal modo que todos possam trabalhar um pouco, pouquíssimo, e o resto do dia ter para cuidar das suas necessidades humanas, da sua construção humana, sem que se necessite explorar alguém que trabalhe 50 horas por semana e o outro esteja desempregado. É simplesmente este equilíbrio científico. Gente, é possível. Só que ninguém sai do poder político, uma classe, no caso a burguesia, com um conjunto de intelectuais de vanguarda e mais uma classe operária de vanguarda, dizendo assim, olha, agora é a nossa vez, você tem que sair, porque nós somos a classe que vai conseguir colocar as forças produtivas para todos e não só para alguns. Vai se desenrolar uma guerra de classes, onde, pela primeira vez também na história, tem uma classe que não vai conseguir tomar o poder econômico antes do político. A burguesia, ela desencadeia o controle sobre o processo de produção. Ela desencadeia o processo de produção da existência na transição feudal. Depois, só com todas as aspas, faltou tomar o poder político. Guerra, né? Armas,
Mortes no paredão contra todos os senhores feudais. E onde não se botou no paredão todo mundo, se encarou restauração, se prendeu o Bonaparte, se matou o primeiro Bonaparte. Né? Aí veio a solução depois imperialista do segundo Bonaparte. Bom, para não falar de Bismarck, de Thiers, né, na França, enfim. Aí é a grande história da Comuna de Paris de 1871, né, que tem a sacada genial, né, de que, bom, nós poderemos tomar o processo produtivo num país como o nosso, a França, rico, que já tem tecnologia, e imagine, Comuna de Paris é a tecnologia do século XIX, imagine agora. E quando eles estão lá nas barricadas e espetam, né, a bandeira vermelha da Revolução, eles dizem, estamos aqui pela humanidade. Já desde o ano passado eu vinha terminando algumas lives minhas com esse lema, esse ano eu intensifiquei, e eu acho que todos nós devemos adotar isso. Em todos os lugares onde a gente estiver, foi almoçar de domingo na sua família, na hora de ir embora, fala, estamos aqui pela humanidade. Você não vai explicar logo de cara, o pessoal vai ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Na hora que deu uma aula aí no colégio, quem é professor, estamos aqui pela humanidade. E dá uma aula explicando isso. Foi lá numa reunião do sindicato, estamos aqui pela humanidade. E assim sucessivamente, porque a libertação de toda a humanidade é uma libertação da sua escravidão material. E com a escravidão material, ninguém mais passando fome, além de não passar fome, viver bem a sua saúde, não é só uma questão dessa medicina horrível que é praticada no mundo do capital, que tem que vender o remédio, então só trata do cara quando ele já está com a doença instalada, né? Você tá tendo diabetes a cada ano, a gente está ali aumentando a glicemia. Quando chega num dado nível, o cara fala, agora você é um diabético. E aí já vem o remédio, não tem mais chance de reverter a doença. Desde uma coisa simples como essa, até as grandes sofisticações literárias, até a expressão das necessidades humanas na arte, no teatro. Pensa no Renascimento, que foi o momento mais lindo que a humanidade teve até agora. Porque ela redescobriu a ciência, a arte, a literatura. Para quê? Para mudar o mundo feudal, para aquele iniciar o processo civilizatório burguês. É que aí a burguesia, né, desencadeou uma outra classe que ela tinha que explorar e começou a miséria novamente. E toda aquela beleza do Renascimento ficou para trás. Por isso que até hoje a gente aprecia, né, aquelas obras, e hoje podemos fazer visitas virtuais ao Renascimento magníficas. Não sei se ficou claro, meu caro Cláudio, vamos abrir para as perguntas, mas o Estamos Aqui pela Humanidade é isso, é a possibilidade concreta de classe e tecnológica, que é a primeira vez na história que aconteceu, associada ao fato de que vai primeiro tomar o poder político, não tem como tomar o econômico e depois não vai precisar. Muito bem, Angélica. Faço coro no Estamos Aqui pela Humanidade. Modestamente, com um grãozinho de areia, o canal Resistentes procura dar sua contribuição. E é sempre bom lembrar que nós vivemos uma declarada e aberta guerra de classes a partir, principalmente, dos governos que sucederam a presidente Dilma, que foi destituída por um processo institucional, político, midiático, jurídico, para implantar o quê? A agenda que todos nós estamos assistindo de avanço nos direitos trabalhistas, previdenciários e de absoluta entrega do patrimônio público nacional. Essa luta está declarada. Então, este momento é um momento de reação da classe trabalhadora para fazer frente a esta guerra declarada da classe dominante. Eu tenho aqui algumas questões, mas eu gostaria de informar algumas coisas antes para o nosso público, dado que já estamos aproximando de 1 hora de live. O canal Resistentes vai com a sua programação normal até sábado, dia 18 de dezembro, e vai retomar a sua programação lá pelo dia 20 de janeiro, ou até mesmo 24, que é uma segunda-feira. Neste intervalo, nós estaremos organizando reprises da nossa programação. E uma das reprises que faremos será justamente as 9 edições desta série que nós estamos encerrando hoje com a Angélica, mesmo que nós tenhamos ela em playlist, que as pessoas possam ver a qualquer momento. Nós faremos às 17 horas, possivelmente terças e quintas-feiras, toda a reedição
dessa série para o nosso público que estiver aí entre o Natal, o Réveillon, início de janeiro, atentos à programação do canal Resistência. Não só isso, mas outras tantas lives serão reproduzidas nesse intervalo. Iremos pinçar as mais significativas para poder apresentar para o público nesse período, vamos dizer, de recesso do canal Resistência, que é um período que normalmente todo mundo também faz a sua pausa e o seu descanso e projeta o ano que vai entrar logo na sequência. Então, fica aqui esse anúncio já para todo o nosso público, que a partir da próxima segunda-feira, 20 de dezembro, nós iniciaremos com uma programação de reprise. Um outro comunicado que eu gostaria de colocar também é a nossa programação. Ainda hoje, eu estarei às 19h30 com o professor Alisson Mascaro, falando sobre o seu novo livro, Sociologia do Direito. Vai me acompanhar nessa conversa o historiador Rodolfo Fiorucci, que já esteve no canal e é um colaborador aqui do canal também. E às 21h, hoje, em transmissão simultânea com a Cotter TV, o programa Resistência em Debate recebe Fernando Horta, ancorado pelo Salvio Cotter e o César Calejone. Muito bem, feita aqui as informações, eu vou abrir, eu selecionei aqui 6 perguntas, Angélica, vou fazer 3 blocos de 2, tá? Acho que aí fica melhor para você responder do que a gente engatar 3 de uma vez só. O Carlos Eduardo Pires de Moraes, ele pergunta: em que sentido a teoria do desenvolvimento desigual e combinado contribui para a crítica das teorias antimarxistas? Pergunta do Carlos Eduardo Pires. E eu vou elencar aqui mais uma do Arthur Rodrigues. Ele pergunta, o Arthur: a busca por uma identidade é incentivada pela mídia e pela indústria cultural. Como reivindicar os meios digitais de forma a atrair as pessoas para uma praxis revolucionária? Como para os sindicatos? Pergunta o Arthur. Só deixa eu ler de novo essa. A busca por uma identidade é incentivada pela mídia e pela indústria cultural. Como reivindicar os meios digitais de forma a atrair as pessoas para uma praxis revolucionária? Como para os sindicatos? Deu? Deu. Então tá, fecho nessas 2 e depois prossigo. Bom, respondendo ao Cadu, grande camarada, não sei se eu entendi tua pergunta, Cadu. Até que ponto o desenvolvimento desigual e combinado, né, ele contribui para a crítica dessas teorias antimarxistas? A questão do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo está no Marx, né? O Trotsky desenvolve bastante essa ideia. O Rui Mauro Marini, na teoria marxista da dependência, também pega muito essa dialética para explicar, aí sim, né, uma periferia capitalista contra a metrópole imperialista. E aí um Rui Mauro Marini não está falando assim de um modo decolonial, né, das periferias contra o centro, percebe? Tem a palavra capitalismo, tem a palavra imperialismo, tem a explicitação das lutas de classes, né? Então, eu acho que, se eu entendi tua pergunta, a teoria que está no Marx, do desenvolvimento desigual e combinado, ajuda, sim, a fazer essa crítica a teorias antimarxistas. Mas, com todo o cuidado que eu estou usando aqui para mexer num aspecto que ainda precisa ser estudado, que não podemos falar que todo mundo que tem estudo pós-colonial ou decolonial está no mesmo saco, não está. Né? É novo, é um processo de 15, 20 anos. Né? A gente vai ter que andar ainda mais uns 20 para entender se ela vai seguir só uma rota pós-moderna ou se vai caminhar para o confronto das lutas de classe. Então, eu queria aproveitar a pergunta do Cadu para reiterar, né, que uma teoria pode não ser marxista, como o anarquismo, por exemplo, inspirado em outros autores, mas que propõe revolução, certo? E que propõe um caminho distinto para a transição socialista. Enquanto que um pensador decolonial mais
mais recente, mais moderno, mais pós-moderno, mais nessa linha de análise que tenta rebater o marxismo, querendo retirar o núcleo racional, o núcleo justamente do irracionalismo, qual é a realização periferia-centro que o decolonial diz? E aí a gente confunde, porque tem um monte de pensador do terceiro mundo. Então, a gente não pode sair valorizando só porque o cara do terceiro mundo está escrevendo. A FHC é do terceiro mundo também e saiu escrevendo porcaria, você entendeu? Só para dar aqui um exemplo bem radical, né? E aí a gente tem também toda uma direita produzindo, né, na América Latina, na África e na Ásia. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando um certo autor, ou africano, ou latino-americano, ou asiático, vira assim aquela coqueluche. Se virou coqueluche, alguma coisa de errado tem, porque a coqueluche normalmente é uma posição mais fácil da gente assimilar e que não tem confronto de ruptura. É um caminho menos fácil para a gente nesse sentido, né? Então, eu aproveitaria esse exemplo de novo. Por quê? Porque o pessoal decolonial que não trabalha com luta de classes e que diz que o marxismo não pode ter o monopólio da crítica social, aí o anarquismo também acha que o marxismo não pode ter o monopólio da crítica social, não tem problema nenhum, mas é crítico social colocando a contradição da centralidade do trabalho contra a centralidade do capital. O que o pensamento decolonial coloca quando retira a luta de classes? Coloca o seguinte: temos que combater o eurocentrismo. Qual eurocentrismo, gente? O iluminista, racionalista, humanista, revolucionário e dialético burguês do positivismo. Aí, criticar Rousseau, criticar Voltaire, criticar a Locke. Aí se mistura as críticas a Locke, Voltaire e Rousseau, que os marxistas fazem enquanto um pensamento burguês, e confunde a nossa galera, confunde estudante, confunde militante. Então, gente, apenas vá sossegado para casa hoje no seguinte sentido: não é um troço muito fácil a gente peneirar esse joio do trigo, entendeu? Esse ouro, né, do lixo. A gente tem que ficar muito atentos, tem alguns referenciais. Falou em irracionalismo, falou em rejeição da razão, falou que não tem luta de classes, ou melhor, quem rejeita nem fala em luta de classes. Está ausente no texto, o cara falou tudo, falou de pobre, falou de rico, falou de despossuídos e de possuídos. E não falou da luta da classe, do trabalho contra o capital. Cuidado, porque está tentando escapar por um escaninho que vai falar de mudança, mas não vai falar de transformação. Então, aproveitei o Cadu para isso. O movimento periférico contra o centro, nesse campo decolonial, né, ele rejeita a razão, né, o racionalismo. Tá. A pergunta do Arthur, né, eu acho, Arthur Rodrigues, que só dá para a gente fazer uma agitação e propaganda de praxis revolucionária para sindicatos, para movimentos populares, se a gente tiver mas vários partidos revolucionários na sociedade. Porque o partido ele não é só um movimento social, ele não é só um movimento popular, ele não é só um abrigo de forças sindicais, ele não é só um abrigo de movimentos, um movimento, mesmo que importante, social, ele não pode estar dentro de um partido e querer que o partido não seja partido, que o partido seja movimento. Né? Então, o partido engloba intelectuais, orgânicos, não orgânicos, classe trabalhadora de todos os segmentos, professores, funcionários públicos, engloba as opressões dentro da exploração, envolve o campo, a cidade, a institucionalização eleitoral. Muitos de nós saímos candidatos para quê? Para ganhar a eleição? Muito difícil um revolucionário ganhar a eleição. Pode até acontecer, a depender da eleição, principalmente quando é legislativa, às vezes, né? A gente teve lá, nos anos 40, o Caio Prado Júnior foi eleito deputado estadual aqui em São Paulo, depois foi cassado. Né? Então, a gente pode ser eleito e cassado também, mas para a mídia digital substituir o controle ideológico de classe é muito difícil, porque aí nós não temos empresas de mídia digital. Mesmo no Google, né, a depender do que se fale contra Bolsonaro no Facebook, eles te derrubam, você fica 15 dias
banido do Facebook. Então, essa ilusão, talvez, né? De um lado, ilusão, e do outro lado, aproveitar o instrumento que a gente tem, né? O Resistência é um instrumento que a gente tem, digital. Não estamos alcançando 50 mil pessoas. Queremos levar aqui a ter 50 mil assinantes. Acho que vai ser logo, né? Já estamos na metade, mais da metade, né, Cláudio? E começou com pouco lá atrás, né? 3, 4 anos atrás. Mas a gente também tem que saber dosar o que é no oceano ideológico essa ruptura. Então, esse canal é importante, Resistentes, ou outros canais, ou outras figuras que fazem programas, se elas estiverem também nos partidos políticos que se conclamem revolucionários e que preparem um programa da Revolução Brasileira, um programa da Revolução Latino-Americana, um conteúdo programático que vai dizer como é que pode funcionar a economia, como é que pode planejar a transição socialista com tática e estratégia. Nem tudo isso poderá ser público, a gente fala até demais aqui, né? Porque nós também estamos sendo assistidos pela direita. Tem algumas coisas, sabe, Arthur, queria te dizer muito isso, que a comunicação é interna, não vai para o Facebook. Tem reuniões internas dos partidos que ninguém pode tirar foto e sair falando, estou aqui na reunião XYZ. Ontem a gente estava lá, né, numa reunião no auditório da POSP, com o Glauber Braga, né, pré-candidato dentro do PSOL, por um programa de esquerda mais radical, porque a majoritária do nosso partido, que está com 56% dos votos dos delegados, que apoia Lula no primeiro turno, e isso é o mesmo que dizer, bom, então vamos de novo para a traição de classe, né? Então, estava lotado, a gente estava lá, tirando foto, pusemos nas redes. Agora, há coisas para preparar a nossa atividade. Em suma, gente, o que eu estou querendo dizer? Você tem que estar organizado em algum grupo político revolucionário, né? E cada um tem a sua parte, né? Tem uns que vão fazer os programas, tem outros que vão fazer a formulação, outros ainda. Agora, sem a classe operária, a gente não faz nada. Então, nem sempre essas vanguardas intelectuais ou partidárias estão com a classe trabalhadora afiliada a elas, porque uma parte votou no Bolsonaro, a outra parte. Aí entra a consciência de classe, entra esse movimento, né, vamos dizer assim, modesto e ao mesmo tempo impetuoso que a gente faz de mudar a ideologia burguesa, mas nada vai andar se a gente não tiver estruturado com partidos. Se a gente não tiver, vai ser uma disputa Lula-Bolsonaro, e aí todo mundo vai dizer que tem que votar no Lula no segundo turno, porque contra Bolsonaro vale qualquer coisa. Tem que ter algo para além disso, né? Tem que ver o que é o PSOL, o que é o PSTU, o que é a UP, né? Que é um partido que poucos conhecem, o PCB. O que são essas agremiações que estão tentando fugir dessa lógica, né? Espero que todos esses que eu mencionei, da lógica Lula, por uma questão eleitoral e ir para muito além das eleições. Não sei se eu respondi ao Arthur, tá? Mas é importantíssimo, claro, todo esse trabalho articulado. Tem mais duas, está sem microfone. Papá abrindo. Dado o nosso adiantado da hora, Angélica, eu vou elencar as 3 últimas questões, né? Você quer um tempo para... Não. É? Pode, então, pode fazer as perguntas que tiverem, eu respondo mais rápido, já são 18h13, eu preciso sair 18h30 para dar minha aula. Então, eu acho que a gente agora encerra com essas 3 últimas questões. O Wagner Campanello, que está sempre presente no nosso chat, sempre formulando grandes questões. Ele diz, Heidegger era um nazista, e a sua filosofia? Ele complementa, os copiosos cadernos negros. Heidegger, além de nazista, também era antissemita. Tem aqui Michel Cruz. As chamadas teorias pós-coloniais, decoloniais e o giro decolonial se inserem onde, professora? Acho que você, em grande medida, já respondeu essa questão, mas te coloco se você quiser complementar alguma coisa. E vou encerrar com a Silvia Guedes, que pergunta, e Fanon, onde se insere? Essa era a pergunta do milhão, essa última. Como é o nome dela que fez a pergunta? Silvia Guedes. Silvia Guedes, tá. Aí tem o Michael Cruz, e como é o nome da primeira pessoa? É o Wagner Campanello. Campanello, meu caro, você que está sempre acompanhando aqui, né? Super bem-vindo mais uma vez nas perguntas.
a filosofia de Heidegger e a sua ideologia política são uma e mesma coisa, e a sua vida concreta material. Então, a sua filosofia é que embasa o nazismo, do qual ele se torna depois um líder partidário nazista. Então, realmente, as duas coisas andam juntas, e ele é, né, um desdobramento nietzschiano mais explícito no nazismo, mais declarado, né? Mas, sem dúvida alguma, ele vem desse campo, que naquele momento era o que você disse, né? Era um pensamento também antissemita, que hoje é racista, né? Enfim, é todo o conjunto de preconceitos que elege uma camada da humanidade como suprema e a outra, né, naquele momento histórico, deve ser excluída. A questão toda polonesa, né, que o nazismo trabalhou com os poloneses como se eles fossem ratos, faziam propagandas mostrando ratos, né? Dizendo que era assim que os poloneses se organizavam, tem vários documentários mostrando isso. Com relação à pergunta do Michael Cruz, né? É um pouco isso que eu já falei, sabe, Michael? Nós estamos aqui com o maior cuidado, que é uma coisa dos últimos 15, 20 anos, vamos aguardar. Tem dois tipos, sem dúvida alguma, de pensamento pós-colonial. Aquele que adota o marxismo, se não adota o marxismo, adota o anarquismo, adota alguma outra corrente que inclui as lutas de classes e tem diferenças na questão de como fazer com o Estado, como é que destrói, como é que deixa de destruir, se tem transição socialista ou não. Então, esse é um pensamento bastante importante, tem pensadores peruanos, venezuelanos, aí tem que ter todo um programa sobre isso, né? E eu estou pesquisando muito isso, porque no ato de escrever aqui o livro que a gente vai lançar sobre esses temas aqui que a gente tratou no programa, né? Eu me deparei cada vez mais com essa pergunta, fosse dos meus alunos, fosse das palestras que a gente dá, e a moda, né, que isso pegou. Então, a gente já localizou muitos daqueles estudos que realmente excluem totalmente a questão de dizer do confronto do capital e do trabalho. E aí fica difícil, né? Quer dizer, você pode não querer o monopólio do marxismo, você pode ter outras críticas sociais, mas se for uma crítica social regressiva, que não aponta saída, e que não aponta transição socialista, muito menos uma forma de produzir nova no mundo, para uma sociedade de produtores, né, associados, e mesmo no marxismo altusseriano, por exemplo, há uma linha, aí não é decolonial, é outra coisa, né? Mas estou falando no marxismo altusseriano, há uma linha bastante intensa da discussão da política, que a política e o Estado nunca vão desaparecer, tem essa posição também, e é dentro do campo do marxismo. Então, nesse sentido, o giro decolonial, a questão decolonial, as estruturas pós-colonialistas, os pensamentos pós-coloniais, vamos só estar atentos e não fazer julgamentos precipitados, porque eles ainda estão em desenvolvimento, mas já tem esses dois ramos bem distintos. Bom, o Fanon, eu estou estudando o Fanon, Silvia, né? Porque a gente não descobre se um autor já entrou ou não, né, num bloco ou no outro. Ele é um autor importante, tem uma pesquisa de peso, de fôlego, né? Mas o livro mais conhecido dele não é o lugar onde aparece a maior explicitação das suas fontes, né? São outros. Como não é a minha dedicação específica, né, tratado da decolonialidade, mas ela vai aparecendo e vira uma necessidade, né? Eu pretendo me deparar melhor com a questão do Fanon mais adiante. Por hora, qualquer hipótese que eu lançasse aqui seria arbitrária, não seria cuidadosa, como eu gosto sempre de colocar. Vocês sabem da minha sinceridade aqui, né? Aquilo até onde eu estudei anos, né? A gente já está agora, depois de 30 vai sair um livrinho aí de 100 páginas, né? Então, é um campo muito difícil e de muita responsabilidade, mas uma hora a gente vai tratar do Fanon aqui também. Mas tem gente mais competente que eu para isso, e a gente com certeza vai ter interlocução. Legal, Angélica. Eu queria registrar aqui o Beto Comuna. Saudações radicais e revolucionárias do diretório mais radical do Brasil, o PSOL de Maricá. Falou tudo, Beto. Você teve, né, Cláudio? Eu estive em Maricá recentemente, visitando um casal de amigos que está lá, trabalhando na prefeitura de Maricá, e pude conhecer uma cidade muito bem resolvida, com trabalhos muito interessantes como referência para o Brasil. Angélica, a gente poderia encerrar aqui você comentando um pouco sobre esse teu livro que será lançado em breve, né?
acho que você poderia dar algumas informações aqui para o nosso público. Vou sim. Queria mandar um abraço, então, para o Beto, né? Ele está sempre aí, está acompanhando o que a gente fala. Realmente, o PSOL Maricá é um diretório muito importante, numa cidade muito importante do Brasil, com trabalhadores aí do ramo petrolífero e de toda a região ali, muito importante, né? Então, um abração para o Beto. Gente, então é o seguinte, eu tenho uma boa notícia a dar, né? Eu ontem tive a reunião com o editor do livro, né, que a gente vai lançar, pequeno livro em formato de bolso, de 100 pagininhas, 120 no máximo, que é, né, a apresentação do ensaio crítico sobre a pós-modernidade, ou seja, uma crítica da crítica à teoria pós-moderna, desvendando, apresentando a hipótese da transgressão resignada. Uma espécie de texto que abre uma discussão que eu vou lançar na forma de tese daqui a um ano. Então, é um ensaio que vai ser publicado. Ele me garantiu o que eu mais queria, foi isso que foi duro de achar a editora, né? Uma editora que me garantisse que o PDF vai circular livremente, que não vai ficar vendendo no Kindle ou na Amazon, né? E que, claro, quem quiser comprar o exemplar impresso, papel tem custo, aí tem preço de capa, quem quiser o livro em papel. Mas, no dia do lançamento do livro, né, em formato de bolso, né, com uma reflexão mais sucinta, que todas essas hipóteses que estão aqui estarão ali apresentadas, né, e vão já ter várias justificativas e fundamentações, mas aparecerão na forma de tese, que eu estou chamando de livrinho e livrão, né? O livrinho aparece, dá o pontapé inicial, né? Inclusive é testado, né, na leitura por todos, vai receber contribuições, críticas construtivas também, talvez críticas destrutivas, a gente vai lidando com isso, e aí, dali um ano, sai o livrão, né, provavelmente pela mesma editora. Então, eu consegui desse editor o seguinte: lançou o PDF, é livre, não tem preço. E aí circula gratuitamente. Então, foi difícil achar uma editora por isso. Eu encontrei, né? Nós vamos dizer qual é essa editora depois, vai ser uma surpresa, e vai estar nesse formato. Ele me garantiu que assim que eu entregar os originais, em um mês, está lá, pronto. Capa, prefácio, quarta capa, tem todo um processo da gente fechar, é bem bacana essa hora. Eu estou finalizando, né? O trabalho é intenso, eu vou usar entre Natal e Ano Novo para fazer esse delicioso trabalho de terminar, né? E pretendo entregar os originais ali em torno de fevereiro. E aí, quando vai dar fim de março, a gente já está publicando o livro em PDF, tá? Aí demora um pouquinho mais o livro impresso, não sei se as pessoas vão querer o livro impresso. Ainda temos, né, Cláudio? Nós, a velha geração, que adora um livro impresso, né? Mesmo tendo embaixo da árvore no parque um Wi-Fi para ler no celular, a gente quer mesmo um livrinho, carregar debaixo do braço. E, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz em ter encontrado a editora para ter essa brochura, né, esse pequeno caderno, esse livrinho, né, de uma coleção, então, dessa editora que nos recebeu, é uma editora aqui de São Paulo, e a gente vai, então, fazer... vamos avisar aí, né, pelo canal. Queria agradecer também, Cláudio, que você vai fazer a repetição da nossa série agora nas férias, o nosso programa foi incluído entre as reprises, né? E acho que é isso, queria dar o meu boa noite para todos, já vou dar a minha saudação final. Eu estou muito emocionada, para falar a verdade, estava com aquela ponta, né, de frio na barriga, que sempre dá, porque tem que dar, né, esse medo de falar, mas ao mesmo tempo com uma felicidade transbordante de ver que o projeto da batalha ideológica aqui deu certo, e repito e reitero os agradecimentos a todos que acompanharam aqui esses 9 programas, a todo mundo que está aqui hoje no chat, que já esteve em tantos outros, aos que vieram hoje, aos que não puderam estar hoje vão assistir depois, a todos os meus grandes camaradas revolucionários, por poucas e boas que passamos esse ano, e estão construindo um projeto muito importante, estão presentes em 11 estados do Brasil, meus companheiros comunistas da Centralidade do Trabalho, esse grupo político que a gente está construindo, né,
com muito esmero, com muita satisfação, com muito trabalho árduo, duro, de formulação, de publicações, e ao grande timoneiro Cláudio Passos, que conduz programas aqui de uma maneira bem-humorada, inteligente, sacada, né? Você está junto com a gente, ajudando a preparar e, ao mesmo tempo, vem enriquecendo com as suas leituras. De coração e de alma que eu agradeço a todos os revolucionários, porque a gente ajudou a fazer o quê? A fazer o que é o lema da Comuna de Paris. Estamos aqui pela humanidade. Angélica, eu quero encerrar esse programa dizendo primeiro para o pessoal do chat, as perguntas que entraram depois que eu fechei aqui as perguntas por conta do tempo, que vocês façam as perguntas no comentário da live, que a Angélica procura aí o comentário e responder uma a uma. Então, logo ela tem essa disponibilidade, mas ela tem cumprido com esse compromisso de atender aquelas perguntas que chegam pelo comentário da live, tá? Luísa Copetier, Jorge Abrantes, fizeram algumas colocações que eu recomendo que sejam enviadas pelo comentário, que fica ali aberto para o público, e a Angélica pode responder para todos. Eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso de poder concluir essa série que foi um desafio para todos nós. Eu acho que a opção de fazê-la foi acertada, né? Nós demos uma contribuição muito grande para a reflexão do campo da esquerda mais revolucionária e que atraem também outros tantos pessoas que estão insatisfeitas, né, com o quadro conjuntural que nós vivemos. Essas pessoas também ficam muito atentas a tudo que está disponível para reflexão, que agregue e que as torne mais fortes, né, para poder se articular e enfrentar um momento tão adverso como nós estamos vivendo. Então, Angélica, eu quero dizer que foi um orgulho e um prazer imenso ter você nessa série mais uma vez. Espero poder desenvolver outros projetos que nós já demos alguns insights aqui do que faremos em 22, mas tão logo o ano se inicie, nós estaremos anunciando esses projetos. É um prazer imenso ter você como colaborador do canal e os meus mais sinceros e fraternos agradecimentos ao seu tempo disponível aqui conosco. Eu sei que isso não é fácil na sua agenda, né? De professora, de articulista política, de trabalho de base que você faz. Enfim, você tem uma agenda muito disputada e dedicar esse tempo ao canal Resistentes é, de fato, uma honra para a gente e eu tenho certeza que o resultado é muito positivo e importante nas lutas que temos pela frente. Então, o meu muitíssimo obrigado. Não vou te desejar boas festas ainda, porque nós iremos nos falar até lá, mas fica aqui o agradecimento em nome do canal Resistentes por todo o trabalho que você tem dedicado na construção deste canal. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco até aqui, todos ainda que irão nos acompanhar. Agora, às 19h30, eu estarei com o Alisson Mascaro, faço o convite a todos que nos acompanhem, e nesta semana seguiremos até sábado com a programação normal do canal Resistentes. Forte abraço a todos. Angélica, um beijo. Boa aula logo agora, em seguida, e sigamos em frente todos à esquerda. Valeu. Um forte abraço. Tchau, tchau.